A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Quando tudo parece perdido, quando o coração já cansou de esperar e os olhos se acostumaram com o impossível, é nesse momento que o Espírito Santo decide agir. Ele entra silenciosamente quando a lógica se cala e a fé começa a desvanecer, e transforma o que parecia irreversível em um cenário de milagre. O impossível é o terreno onde ele mais gosta de trabalhar, porque é lá que o homem para e Deus começa. Quantas vezes você já olhou para a própria vida e disse, não dá mais? Quantas portas se fecharam, quantos diagnósticos te fizeram desacreditar, quantas promessas pareciam distantes demais para se cumprir? O Espírito Santo te diz agora, eu ainda estou aqui, e onde eu estou, o impossível não tem poder. A presença dele muda tudo. Quando o Espírito Santo entra, o ambiente muda, o peso vai embora, a mente se aquieta, o coração sente esperança novamente. Aquilo que era desespero se torna propósito, e aquilo que era dor se torna testemunho. É a presença dele que faz a diferença entre o natural e o sobrenatural, entre o fim e o recomeço, entre o choro e o cântico de vitória. A Bíblia está repleta de momentos em que o impossível se dobrou diante da presença de Deus. Um mar se abriu diante de Moisés, o sol parou diante de Josué, as muralhas de Jericó ruíram ao som da obediência, e Lázaro saiu do túmulo quando Jesus apenas disse, vem para fora. João 11:43. Tudo isso aconteceu porque a presença de Deus estava ali. O Espírito Santo é a mesma presença hoje. Ele não mudou. A mesma voz que acalmou tempestades ainda fala contigo. O mesmo poder que curou enfermos ainda toca corpos e mentes. A mesma luz que guiou o povo no deserto ainda ilumina o caminho de quem crê. Ele não é uma lembrança distante, é uma realidade viva. E hoje, ele quer transformar o impossível da sua vida em milagre. Mas há uma condição. Você precisa permanecer. Não desligue, não desvie a atenção, porque nesta mensagem o Espírito Santo vai te conduzir a uma experiência real. Ele vai te fazer sentir o que palavras não podem descrever. Fique até o final, porque ao fim deste vídeo faremos uma oração poderosa, e essa presença que transforma o impossível em milagre vai visitar a sua casa, o seu corpo e o seu coração. Há algo que o Espírito Santo quer realizar em tua vida hoje, algo que vai além do entendimento humano, além das circunstâncias, além do que teus olhos podem ver. Talvez você tenha vivido dias em que a fé pareceu pequena demais diante da dor, e o impossível se tornou um peso constante no coração. Mas escute, Deus não se esqueceu de você. A presença do Espírito Santo não chega para observar, ela chega para transformar. Hoje, você chegou ao fim desta mensagem, mas o Espírito Santo quer te dizer, isso não é o fim, é o começo. O começo de uma nova estação sobre a tua vida, onde a presença de Deus se tornará teu sustento, tua força e teu milagre diário. Tudo o que foi dito aqui não é apenas palavra, é vida sendo soprada sobre ti. E essa vida tem um nome, o Espírito Santo. Durante toda esta mensagem, ele te acompanhou, te tocou, te fez lembrar de promessas antigas e reacendeu dentro de ti uma fé que o tempo tentou apagar. A presença dele é o fio invisível que conecta todas as partes da tua história. Ele estava lá nas tuas orações silenciosas, nas tuas lágrimas que ninguém viu, nas tuas esperas que pareciam eternas. E agora, ele quer te lembrar. Eu nunca te abandonei. Estou aqui e vou te mostrar que o impossível se dobra diante da presença de Deus. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Ela não muda apenas o que está ao redor, muda o que está dentro. Ela não vem para resolver superficialmente, mas para transformar profundamente. E quando essa presença encontra um coração disposto, o céu se manifesta na terra. Hoje o Espírito Santo está se movendo na tua casa, no teu corpo, na tua mente e nas tuas emoções. Ele está curando o que o homem não conseguiu curar, restaurando o que o tempo destruiu e trazendo de volta a alegria que a dor havia levado.
Ele está quebrando cadeias, cancelando sentenças, dissipando trevas e enchendo o ambiente com luz. O Espírito está te renovando e, a partir de hoje, nada mais será igual. A Bíblia diz em Salmos 16:11: Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. É nessa presença que tua alma encontra descanso, tua fé encontra direção e teu coração encontra paz. Não importa o tamanho do impossível que te cercava, o Deus que habita em ti é infinitamente maior. E quando Ele decide agir, o impossível se curva, o inimigo recua e o milagre acontece. Agora feche os olhos e una sua fé à minha. Vamos orar juntos, porque este é o momento em que o céu toca a terra. Oração final. Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos porque mesmo quando não entendemos, tu permaneces. Te agradecemos porque mesmo em meio às lutas, tu nos sustentas. Hoje, Senhor, te entregamos todo medo, toda dúvida, todo o impossível, porque sabemos que onde tua presença habita, nada é impossível. Vem, Espírito Santo, entra neste lar, entra neste coração, entra nesta vida agora. Sopra sobre tudo o que está morto e faz viver novamente. Restaura o que o tempo levou, cura o que o mundo feriu, renova o que o pecado desgastou. Que tua presença seja como fogo que purifica, vento que conduz e bálsamo que cura. Senhor, transforma o impossível em milagre. Faz o enfermo ser curado, o oprimido ser liberto, o abatido se levantar. Toca as famílias, os casamentos, os filhos, os sonhos, os planos. Faz o sobrenatural acontecer diante dos olhos de quem crê, e que o nome de Jesus seja glorificado em cada vitória. Espírito Santo, permanece conosco. Que cada casa que ouvir esta oração se torne um altar da tua presença. Que cada coração seja cheio do teu amor e da tua paz. E que cada pessoa que ora agora sinta o peso da tua glória e a leveza da tua graça. Nós declaramos com fé: a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. E a partir de hoje, viveremos sob essa verdade, andando pela fé, guiados pela tua voz, sustentados pela tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de um milagre hoje. E agora, escreva nos comentários apenas uma palavra: Amém. Esse amém será o teu ato de fé, a tua declaração pública de que crê que o Espírito Santo habita em ti e vai transformar o impossível em milagre. Desde o princípio, o Espírito de Deus se move onde há caos. Em Gênesis 1:2 está escrito que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele sempre se move onde há desordem, onde há trevas, onde há silêncio. Porque é na presença dele que tudo volta a ter forma, que a esperança renasce e o milagre começa. Que hoje, esse mesmo Espírito está se movendo sobre a tua vida. Talvez teu lar esteja em silêncio, tua fé cansada, teus sonhos adormecidos. Mas o Espírito Santo veio reacender o fogo que o tempo tentou apagar. Ele veio restaurar o que o inimigo tentou destruir, reerguer o que parecia ruína e provar que a presença de Deus transforma o impossível em milagre. Ele quer te curar por dentro, renovar tua mente, libertar teu coração e mostrar que o que para o homem é fim, para Deus é recomeço. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3:20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é o Espírito Santo. Ele habita dentro de ti. Não é uma força distante, mas uma presença viva que fala, consola, orienta e age. Quando você permite que ele ocupe o centro da sua vida, o sobrenatural se torna natural e o impossível se curva diante da fé. Por isso, te faço um pedido simples, mas profundo. Fique até o final desta mensagem. Não é um vídeo comum, é um encontro com a presença que transforma. E ao final,
faremos uma oração poderosa. Uma oração que tem quebrado correntes, curado corações e restaurado famílias. Enquanto você ouve, deixe o Espírito Santo agir dentro de você. Não resista, não distraia seu coração, porque cada palavra aqui é um instrumento do céu para te alcançar. Se você crê que o Espírito Santo pode transformar o impossível da sua vida, escreva agora nos comentários a palavra Amém, como um ato profético de fé. E se esta mensagem já começou a tocar algo dentro de você, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de um milagre. Hoje você não está aqui por acaso. Você foi escolhido para ouvir o que o céu reservou para este momento. E o Espírito Santo te garante: quando a presença dele se manifesta, o impossível deixa de existir. O impossível não é um obstáculo para Deus, é um palco. É o lugar onde ele revela a glória dele, o cenário onde a fé vence o medo e onde a presença do Espírito Santo mostra quem realmente tem o controle. Quando o Espírito de Deus entra, o natural se curva ao sobrenatural e tudo aquilo que parecia terminado começa de novo. A Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Essas palavras foram ditas a Maria, uma jovem comum, escolhida para viver o extraordinário. O anjo lhe anunciou algo que desafiava toda a lógica. Ela seria mãe sem jamais ter conhecido homem algum. E mesmo sem entender, Maria respondeu: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Foi ali que o impossível se transformou em milagre, porque a presença do Espírito Santo desceu sobre ela. Quando o Espírito Santo se manifesta, o impossível se dissolve. Não é a força do homem, não é o poder da vontade, é a presença de Deus que muda a atmosfera. O mesmo Espírito que desceu sobre Maria é o que hoje quer descer sobre a tua vida. Ele quer tocar as áreas que você já declarou como perdidas. Um relacionamento, uma enfermidade, um sonho, uma porta que nunca se abriu. E quer te mostrar que o impossível é apenas o início daquilo que Deus está prestes a fazer. Em João 11, Marta e Maria choravam diante do túmulo de Lázaro. 4 dias haviam se passado desde a morte. A pedra, o cheiro e o tempo já haviam decretado o fim. Mas Jesus se aproximou e disse: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Quando ele orou, algo aconteceu. A presença divina tocou o impossível, e o impossível teve que se curvar. Lázaro saiu do túmulo porque a voz de Deus foi mais forte que a sentença da morte. Assim também acontece contigo. Há coisas que parecem mortas, enterradas, esquecidas. Mas o Espírito Santo está te chamando pelo nome. Ele diz: vem para fora. Vem para fora da incredulidade, do medo, da dúvida. Porque o poder dele não é limitado pelo tempo nem pelas circunstâncias. A presença dele invade o invisível, reconstrói o que ninguém via mais esperança e traz à existência o que nunca existiu. Quando o Espírito Santo entra, o diagnóstico muda, a porta se abre, a mente se acalma, o coração recomeça. Porque a presença dele não apenas visita, ela transforma. É por isso que a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. E quando ele decide agir, não há obstáculo que resista. Você pode estar olhando para uma situação que parece definitiva, mas o Senhor te pergunta hoje: você ainda crê que eu posso fazer? Porque a fé não ignora a realidade, ela apenas escolhe acreditar que Deus tem a última palavra. O impossível é o ambiente preferido do Espírito Santo, porque é nele que a presença dele brilha mais forte. Não tente entender, apenas creia. Não lute sozinho, apenas entregue. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho ainda abre caminhos hoje. O mesmo Jesus que curou o cego ainda devolve a visão à alma cansada. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ainda vivifica o corpo e renova o coração daqueles que creem. Hoje, ele te convida a entregar o impossível em suas mãos. Apenas diga: Espírito Santo, entra, toma o lugar que é teu. E quando ele entrar, o impossível deixará de existir, porque onde ele habita, os milagres acontecem naturalmente.
Há uma diferença entre conhecer Deus e experimentar a presença dele. Muitos falam sobre o Espírito Santo, mas poucos permitem que ele habite plenamente. E é por isso que muitas vezes o impossível parece demorar, porque a presença de Deus não atua onde há resistência, mas onde há rendição. Quando o coração se abre, o Espírito Santo entra, e o que era deserto começa a florescer. Em Êxodo 33:15, Moisés disse ao Senhor: "Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui." Ele sabia que sem a presença de Deus, qualquer vitória seria vazia e qualquer caminho seria incerto. Mas com a presença dele, até o deserto se tornava lugar de milagre. A presença do Espírito Santo é o fator que muda tudo. O que era impossível se torna possível. O que era pesado se torna leve. O que era escuro se ilumina. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Não é uma frase bonita, é uma verdade espiritual. Quando o Espírito de Deus se manifesta, ele não apenas visita, ele ocupa. Ele não apenas consola, ele restaura. E onde há presença, há movimento. Onde há movimento, há transformação. E onde há transformação, há testemunho. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles estavam trancados, inseguros, com medo. Mas quando a presença veio como um vento impetuoso, algo mudou dentro deles. O que era medo virou coragem. O que era dúvida virou convicção. O que era silêncio virou fogo. A presença transformou homens comuns em instrumentos sobrenaturais. E essa mesma presença quer agir em você agora. Muitos buscam milagres sem buscar o Deus dos milagres. Mas o segredo é este: quando você tem a presença, o milagre é consequência. A presença abre portas que a força não abre, cura feridas que o tempo não cura e traz paz onde o entendimento não alcança. É por isso que o inimigo luta tanto para distrair você, porque ele sabe que uma vida cheia do Espírito é uma vida impossível de dominar. A presença do Espírito Santo é como o óleo que unge e separa, como o fogo que purifica e consome, como o vento que leva embora o que não vem de Deus. E quando ele habita, nada permanece igual. O lar se enche de paz, o coração se enche de esperança, e até o impossível começa a se tornar pequeno diante da grandeza de Deus. Em João 14:26, Jesus prometeu: "O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Isso significa que ele não apenas visita, ele instrui, ele molda, ele guia. A presença dele é contínua, não momentânea. E se você deseja viver o sobrenatural, comece a cultivar essa presença todos os dias. Ore, silencie, fale com ele como com um amigo. Convide o Espírito Santo para dentro da tua rotina, da tua casa, das tuas decisões. E você verá o impossível se curvando à presença que tudo transforma. Porque quando o Espírito Santo habita em um coração, o milagre deixa de ser promessa e se torna realidade. A presença dele não é um evento, é uma atmosfera. E quando essa atmosfera toma conta de ti, até o que parecia perdido é restaurado pela graça. Hoje o Espírito Santo te chama a abrir o coração e dizer: "Senhor, não quero só te conhecer, quero te sentir. Não quero apenas ouvir falar. Quero viver a tua presença." E quando essa entrega for completa, o impossível deixará de ser obstáculo e se tornará testemunho vivo de que a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Quando o silêncio de Deus é o início do milagre, muitos acreditam que quando Deus está em silêncio, ele está distante. Mas o Espírito Santo quer te revelar hoje: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. O céu não fica mudo, o céu trabalha em silêncio. E às vezes, o que você interpreta como demora é apenas o tempo em que o Espírito está moldando o cenário para o impossível se tornar visível. Em João 11, Marta e Maria choravam pela morte de Lázaro. Elas haviam chamado Jesus, mas ele não veio de imediato. O silêncio parecia derrota, o atraso parecia abandono. No entanto, Jesus disse:
Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. O silêncio era apenas o intervalo entre a dor e o milagre. Quando o Espírito Santo está preparando algo grande, ele não se apressa. Ele se move na hora exata, porque o propósito de Deus nunca chega adiantado nem atrasado. Você pode estar vivendo esse silêncio agora. As orações que parecem não ter resposta, o tempo que passa e a promessa que não se cumpre. Mas o Espírito Santo está te dizendo: eu não te esqueci. Estou apenas trabalhando no invisível. O silêncio não é castigo. É sinal de que Deus está prestes a agir de uma maneira que vai te surpreender. Quando o povo de Israel marchava ao redor das muralhas de Jericó, Deus ordenou que eles fizessem silêncio por 6 dias. Josué 6:10. Nenhuma palavra, nenhum som. Apenas fé e obediência. E no 7º dia, quando o Espírito de Deus mandou gritar, o impossível aconteceu. As muralhas caíram. O silêncio de Deus é o período em que Ele te ensina a confiar mesmo sem ver, a permanecer mesmo sem sentir. É no silêncio que o Espírito Santo fala de maneira mais profunda. Ele te ensina a discernir o invisível, a perceber o mover do céu em meio à quietude. Ele te leva a entender que o milagre não começa quando você vê o resultado, mas quando decide confiar mesmo sem respostas. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a fé que move o coração de Deus. O Espírito Santo quer te fazer entender que a demora nunca é derrota. Ele quer curar tua ansiedade, acalmar tua mente e te mostrar que o tempo dele é perfeito. Porque o milagre não depende da tua pressa, depende da presença dele. E quando essa presença chega, o impossível tem que se curvar. Acredite, enquanto você ora, o céu está se movendo. Enquanto você chora, Deus está organizando o que parecia bagunça. Enquanto você espera, Ele está colocando tudo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A demora de hoje será o testemunho de amanhã. Então, não desista no silêncio. Continue orando, continue crendo, continue adorando. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias continua trazendo vida ao que está morto. E o mesmo Espírito que moveu as águas do princípio continua movendo o invisível dentro de você agora. A presença de Deus não se mede pelo som, mas pela transformação que ela gera, mesmo quando tudo parece parado. E quando o tempo do Espírito se cumprir, você verá com os próprios olhos. O silêncio que te doía era o prenúncio do milagre que te esperava. Fique firme. O Espírito Santo está te preparando para viver algo que você ainda não está pronto nem para imaginar. O silêncio é o disfarce da glória que está por vir. Existem momentos na caminhada da fé em que o Espírito Santo não nos dá respostas imediatas, mas nos ensina algo muito mais profundo: a permanecer. Permanecer quando o chão parece ruir, quando a oração parece não ser ouvida, quando o milagre ainda não se manifesta. Porque há um tipo de fé que se manifesta apenas no vale, quando tudo dentro de nós quer parar, mas o Espírito de Deus sussurra: fica, eu ainda estou aqui. O permanecer é a prova do amor maduro. É quando você não serve a Deus pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. É a fé que permanece mesmo quando o milagre demora, mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando o coração sangra. O Espírito Santo é quem te dá força para não desistir, porque Ele habita exatamente onde a tua fraqueza tenta te vencer. Em João 15:4, Jesus declarou: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Essa não é uma sugestão, é uma instrução de vida. Permanecer é crer mesmo quando não se sente nada. É confiar quando as circunstâncias gritam o contrário. É caminhar em meio à escuridão acreditando que o sol ainda nascerá. Talvez você esteja nesse ponto agora, cansado, sem entender por que o milagre ainda não veio, sentindo-se só e confuso. Mas o Espírito Santo quer te dizer: eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Estou moldando tua fé no fogo da espera, e o que hoje é silêncio se tornará canção. O permanecer transforma a dor em poder, o atraso em aprendizado, o deserto em altar.
Moisés precisou permanecer 40 anos no anonimato antes de ver a sarça arder. José permaneceu fiel em prisões antes de se tornar governador. Davi permaneceu com a harpa e as ovelhas antes de empunhar a coroa, e todos eles tinham algo em comum. A presença do Espírito Santo os sustentava. Não é a força humana que te mantém de pé, é a presença. A mesma presença que habitava no tabernáculo agora habita em ti. Quando as lágrimas caem e as forças acabam, o Espírito Santo te envolve e te faz continuar mesmo sem entender. Porque a fé que amadurece na dor é a fé que sustenta milagres duradouros. O permanecer é o segredo da vitória invisível. Não há muralha que resista a um coração que insiste em crer. Não há inferno que suporte alguém que, mesmo ferido, ainda dobra os joelhos e diz: Senhor, eu confio em Ti. O Espírito Santo te ensina a confiar não no que vês, mas no que Ele prometeu. E cada promessa dele é sim e amém. Nenhuma cairá por terra. Lembre-se, quando Jesus foi para o Getsêmani, ele também enfrentou o silêncio e a dor. Sua alma estava angustiada até a morte, e ainda assim ele orou: Pai, seja feita a tua vontade. Mateus 26:39. Ali, no meio da angústia, ele permaneceu. E foi essa permanência que abriu o caminho para a cruz e da cruz para a ressurreição. O Espírito Santo está te moldando da mesma forma. Ele está te ensinando a permanecer para que o milagre seja verdadeiro e completo, não passageiro. Ele quer construir dentro de ti uma fé inabalável, que não depende de circunstâncias, mas da presença dele. Por isso, não recue. Mesmo que o inimigo tente te fazer acreditar que nada está mudando, o Espírito Santo trabalha no invisível. Cada oração é uma semente, cada lágrima é uma intercessão, cada silêncio é uma promessa sendo preparada. E quando o tempo de Deus chegar, tudo fará sentido. A presença de Deus não é apenas o destino, é o sustento. E enquanto Ele estiver contigo, nada poderá te derrubar, porque a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre e também te dá força para permanecer até que o milagre aconteça. Hoje, o Espírito te convida a renovar o pacto da fé. Apenas diga: Senhor, ainda que eu não entenda, eu confio. E enquanto você pronuncia essas palavras, o céu se move ao teu favor. O Espírito Santo está fortalecendo teu coração e te lembrando que nenhuma promessa de Deus caduca. Tudo o que Ele disse vai se cumprir. E quando o milagre vier, e ele virá, você entenderá que não foi o teu esforço, mas a presença dele que te sustentou até o fim. Há dores que não se explicam. Elas atravessam a alma de um jeito tão profundo que nem as palavras conseguem alcançar. São perdas, traições, diagnósticos, orações sem resposta, noites em claro. Mas o Espírito Santo quer te ensinar algo hoje. Nenhum sofrimento é em vão quando entregue nas mãos de Deus. A presença dele não apenas consola a dor. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, inclusive o milagre de encontrar sentido onde antes só havia lágrimas. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o versículo não diz algumas coisas, diz todas. Isso significa que até as lágrimas fazem parte do plano. Até as dores escondem uma promessa. O Espírito Santo transforma feridas em fonte, lamento em cântico, queda em testemunho. José foi traído, vendido, esquecido. Passou anos em lugares onde ninguém o via. Mas cada lágrima dele foi usada por Deus para prepará-lo para o trono. No Egito, o Espírito Santo estava com ele. E quando o impossível se revelou diante de Faraó, foi a presença de Deus que o fez governar onde antes fora prisioneiro. O que parecia derrota era, na verdade, um plano perfeito de transformação. O Espírito Santo é especialista em reverter cenários. Ele pega aquilo que o inimigo planejou para a destruição e transforma em construção. Ele usa o que te feriu para te fortalecer, o que te machucou para te amadurecer. Porque o sofrimento é o solo onde Deus planta os maiores testemunhos. A dor nunca é o fim, é o início de um propósito maior.
Jesus também chorou. Ele conheceu o abandono, a injustiça, a cruz. Mas no meio de tudo isso, a presença do Espírito Santo nunca o deixou. Foi o Espírito quem o sustentou no deserto, quem o fortaleceu no Getsêmani, quem o ressuscitou no terceiro dia. E hoje, esse mesmo Espírito está te dizendo: eu estou contigo no vale. Talvez você não entenda agora, mas o Espírito Santo está te moldando no fogo da dor para te usar na unção da restauração. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima é uma semente regada de fé, e toda semente que cai no chão do Espírito floresce em tempo certo. Nada está sendo perdido, tudo está sendo transformado. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A glória que vem depois da dor é sempre maior do que a dor que a antecede. O Espírito Santo usa o sofrimento para revelar o Cristo dentro de você, para purificar intenções, para quebrar o orgulho e revelar o amor que permanece mesmo quando tudo parece ruir. Quando você entrega a tua dor a Ele, o impossível começa a mudar. O desespero se transforma em esperança. O pranto se transforma em louvor. A fraqueza se torna força. E o coração, que antes estava cansado, começa a pulsar novamente com propósito. O Espírito Santo está te chamando para olhar para a tua dor com olhos espirituais. Ele está te dizendo: não foi para te destruir, foi para te revelar. Porque há dores que não vêm para te quebrar, vêm para te abrir teu coração, abrir teus olhos, abrir teu entendimento para o propósito de Deus. O milagre não é apenas ser curado, é ser transformado. É quando a alma descobre que o que doeu foi o que te aproximou mais de Deus. É quando você percebe que o sofrimento foi o altar onde o Espírito Santo te ensinou a confiar. Hoje, o Espírito quer trocar tua dor por destino. Ele quer pegar o que te feriu e usar como instrumento de cura para outros. O que te envergonhava será testemunho de vitória. O que te derrubou será lembrança do quanto Ele te sustentou. Por isso, não amaldiçoe o deserto. Ele é o cenário onde a presença de Deus te revela quem você é. E quando o Espírito Santo te faz entender que a dor é um caminho e não uma sentença, o impossível começa a se curvar diante da fé. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Ela transforma lágrimas em sabedoria, luto em força, feridas em autoridade. E no final você perceberá: não foi o sofrimento que venceu você, foi o Espírito Santo que venceu através de você. O tempo pode apagar lembranças, enfraquecer relacionamentos e desgastar esperanças. Pode parecer que certas coisas estão perdidas para sempre. Um casamento quebrado, um laço familiar rompido, uma amizade ferida, um sonho esquecido. Mas o Espírito Santo quer te lembrar hoje: aquilo que o tempo destruiu, Ele pode restaurar em um instante, porque o poder dele não se limita ao passado, e a presença dele é capaz de reconstruir o que parecia irrecuperável. Joel 2:25 contém uma das promessas mais belas da Bíblia: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não prometeu apenas devolver o que foi tirado, mas até o tempo que foi perdido. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Ele está restaurando histórias, reescrevendo capítulos, curando lembranças, reconstruindo lares. Porque o tempo pode ter levado pessoas, oportunidades e momentos, mas nunca poderá roubar o propósito que Deus determinou. A presença do Espírito Santo é como um vento que sopra sobre ruínas e faz tudo ganhar vida novamente. Em Ezequiel 37, o profeta foi levado a um vale cheio de ossos secos. Tudo estava morto, sem forma, sem esperança. Mas o Espírito disse: profetiza, e o Espírito virá sobre eles. E quando o vento soprou, o impossível aconteceu. Os ossos se juntaram, a carne voltou, e a vida ressurgiu. Essa é a força do Espírito. Ele traz à existência o que o tempo declarou perdido. Talvez o tempo tenha corroído a paz dentro da tua casa, esfriado o amor, dividido corações.
Mas hoje o Espírito Santo entra nesse lar e diz: eu ainda posso reconstruir. Ele pega os cacos que o orgulho quebrou, as feridas que o silêncio deixou e faz tudo novo de novo. O tempo separa, mas o Espírito une. O tempo fere, mas o Espírito cura. O tempo apaga, mas o Espírito reacende. A presença de Deus não é afetada pelas datas do calendário. O Espírito Santo vive fora do tempo, e é por isso que ele pode entrar em qualquer passado e transformá-lo. Aquela conversa que terminou em dor, aquela lembrança que ainda dói, aquele erro que você gostaria de apagar. Ele entra em todos esses lugares e derrama cura, perdão e reconciliação. Porque a presença dele é redentora. Muitos pensam que já é tarde demais, que o tempo não volta. Mas para Deus nunca é tarde. O mesmo Jesus que chegou 4 dias depois da morte de Lázaro ainda chega a tempo de ressuscitar o que o tempo sepultou. E o mesmo Espírito que habitava em Cristo está agora te dizendo: o tempo não me limita, eu posso restaurar o que parecia perdido. A presença do Espírito Santo é um bálsamo para corações que envelheceram de dor. Ele tira o peso da culpa, devolve o brilho da esperança, restaura a alegria que o tempo levou. Ele faz com que promessas antigas ressuscitem e sonhos adormecidos despertem novamente. Em Isaías 61:3 está escrito: dar-lhes-ei coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a restauração do Espírito Santo. Ele troca o que dói por algo melhor. O que o tempo queimou, ele faz florescer novamente. O que o inimigo roubou, ele restitui com abundância. Não importa quanto tempo passou, o que você perdeu ou o quanto parece tarde demais. A presença do Espírito Santo ainda é capaz de transformar o impossível em milagre. Ele reconstrói relacionamentos, restaura a confiança, reergue sonhos e devolve vida a tudo que foi deixado para trás. Deus não te chamou para lamentar o que foi, mas para viver o que ainda será. E se você permitir que o Espírito Santo entre, ele vai te mostrar que ainda há tempo de recomeçar. Porque onde a presença dele habita, o tempo se curva, o passado é curado e o futuro é recriado pelas mãos do Criador. Hoje, o Espírito te convida a entregar aquilo que o tempo destruiu. E quando você fizer isso, verá que o que parecia perdido era apenas o terreno onde Deus preparava um novo milagre. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, inclusive o milagre de restaurar o que o tempo levou. O maior desafio do crente não é acreditar quando tudo dá certo, é continuar crendo quando nada faz sentido. A fé verdadeira não depende dos olhos, mas do coração que confia no invisível. E é nesse lugar de entrega e confiança que a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. Ele te ensina a caminhar mesmo sem enxergar o caminho, a esperar mesmo sem saber o tempo e a louvar mesmo sem entender o porquê. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não por vista. Essa é uma das maiores lições que o Espírito Santo ministra àqueles que o seguem. O mundo te diz que é preciso ver para crer, mas o céu responde: crê e então verás. João 11:40. A fé é o idioma de Deus, e quem anda com o Espírito precisa aprender a falar esse idioma todos os dias. Pedro aprendeu isso no meio do mar. Jesus o chamou para andar sobre as águas, e ele obedeceu. Mas quando tirou os olhos de Cristo e olhou para o vento, começou a afundar. Mateus 14:29 e 30. O Espírito Santo quer te ensinar a não olhar o vento. Quer te ensinar a manter o foco na voz. Porque quem anda pela fé não depende do que sente, mas do que Deus disse. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo ao redor parece incerto. As contas não fecham, o milagre ainda não aconteceu, o coração está cansado. Mas o Espírito Santo te sussurra agora: continua andando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Porque cada passo de fé é um passo rumo ao impossível, que está prestes a se tornar milagre. A fé é o combustível do mover de Deus. Ela abre portas, move montanhas
e traz o céu para dentro da terra. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que crer não é esperar ver para acreditar, é acreditar até que o ver aconteça, e é essa confiança que atrai o agir do Espírito Santo. O inimigo tenta paralisar o crente com medo, dúvida e ansiedade. Mas o Espírito Santo nos ensina a confiar mesmo no escuro. Ele nos mostra que a fé não é cega, é guiada pela presença. Quando o Espírito habita em você, até o silêncio de Deus carrega a direção. Você não anda sozinho, anda acompanhado pelo próprio Deus dentro de ti. O Espírito Santo não te prometeu ausência de tempestades, mas presença constante durante elas. E essa presença é o que te sustenta quando as ondas aumentam e o chão parece desaparecer. Ele é o vento que te empurra adiante, a voz que te lembra da promessa, o fogo que reacende tua esperança. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, e a fé é o canal por onde esse poder flui. Quando você aprende a andar pela fé, o medo perde o controle e a esperança volta a respirar. Porque onde há fé, há movimento. E onde há movimento, o Espírito Santo está agindo. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que andaram pela fé. Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Noé, que construiu uma arca antes da chuva cair. Moisés, que estendeu o cajado antes do mar se abrir. Todos eles tinham algo em comum. Não esperaram ver, decidiram crer. Hoje, o Espírito Santo te chama para viver essa mesma fé. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho da presença que está contigo. Não se prenda ao que os olhos veem, se agarre ao que o Espírito está te dizendo. A fé não é emoção, é obediência. E a obediência sempre abre portas para o milagre. O que parece incerto aos olhos humanos é certeza aos olhos de Deus. O caminho pode parecer fechado, mas o Espírito Santo está dizendo: confia em mim. E quando você confia, o impossível começa a se dobrar diante do poder dele. Então, declare agora: eu escolho andar pela fé. E quando você fizer isso, sentirá dentro de si uma paz que o mundo não pode explicar. A paz de quem sabe que está sendo guiado pelo próprio Espírito de Deus. E lembre-se, a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, mas é a fé que abre a porta para que ele entre. Existem pessoas que, diante das mesmas circunstâncias, veem coisas completamente diferentes. Algumas enxergam o fim, outras enxergam o começo. Algumas veem desespero, outras veem propósito. A diferença não está na situação, mas na presença que habita dentro do coração. Quando o Espírito Santo mora em você, ele muda sua forma de ver o mundo. Ele te faz enxergar milagres onde outros só veem dor, oportunidades onde outros veem perdas e vida onde muitos só veem morte. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, inclusive no modo como você percebe o impossível. Ele te ensina a olhar com os olhos do céu e não com os olhos da carne. Porque a visão espiritual é o primeiro passo para o milagre acontecer. O que você enxerga com fé se torna real diante de Deus. Em Números 13, Moisés enviou 12 espias para observar a terra prometida. Todos viram o mesmo lugar, as mesmas cidades, os mesmos gigantes. Mas apenas Josué e Calebe disseram: podemos conquistar porque o Senhor é conosco. Os outros 10 viram impossibilidades, viram medo, viram derrota. Josué e Calebe, guiados pelo Espírito, viram promessa. E por causa disso, foram eles que entraram na terra que os outros apenas observaram. O Espírito Santo quer te dar essa mesma visão hoje. Ele quer abrir teus olhos espirituais para que você veja o que o céu vê. Porque o milagre começa quando você para de olhar com medo e começa a enxergar com fé. A presença de Deus não muda apenas as circunstâncias, muda o teu olhar diante delas. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus tirar o problema e Ele simplesmente te deu força para atravessá-lo? Isso também é milagre, porque o maior milagre não é ver o mar se abrir, é atravessar com fé
antes que ele se abra. O Espírito Santo quer te ensinar a enxergar que o processo também faz parte do plano. Ele quer te mostrar que, mesmo quando tudo parece parado, algo sobrenatural está acontecendo no invisível. Em 2 Reis 6, o servo de Eliseu entrou em pânico ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Mas o profeta orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando o Espírito abriu os olhos daquele homem, ele viu carros e cavalos de fogo ao redor, protegendo-os. O perigo ainda estava lá, mas a visão mudou. E quando a visão muda, o coração muda também. Hoje, o Espírito Santo quer fazer o mesmo com você. Ele quer abrir teus olhos para enxergar o exército de anjos que te cerca, as promessas que ainda estão vivas, o mover de Deus que já começou. O que parece caos, na verdade, é o cenário do milagre que está sendo preparado. O Espírito Santo quer te ensinar a ver o invisível, porque quem vê o invisível vive o impossível. Não olhe mais para a dor, olhe para o que ela está produzindo. Não olhe para o deserto, olhe para o maná que cai nele. Não olhe para as muralhas, olhe para o som da fé que vai derrubá-las. O Espírito Santo muda o foco, muda a lente, muda a perspectiva. E quando o olhar muda, a realidade começa a mudar também. A Bíblia diz, em Salmos 121, 1 e 2, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o segredo, levantar os olhos. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não permite que você viva olhando para baixo, lamentando o que foi perdido. Ele te faz olhar para cima, esperar o socorro e ver o invisível se tornando real. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. E o primeiro milagre acontece dentro de você, quando o olhar da fé toma o lugar da visão do medo. Hoje, o Espírito quer te ensinar a enxergar promessas onde outros veem fracassos, a sentir o mover onde outros só percebem silêncio. Porque quem enxerga com o Espírito nunca perde a esperança. E quem vê com os olhos da fé sempre testemunha o impossível se dobrando diante da presença de Deus. Muitos ouvem falar de milagres, mas poucos vivem o poder deles. Há quem leia sobre o mar que se abriu, mas nunca viu o impossível se abrir diante de si. Há quem creia que Deus faz, mas duvida que Ele fará por si. Mas o Espírito Santo quer mudar isso hoje. Ele quer te levar de espectador a participante. Porque a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre quando você para de apenas ouvir e começa a experimentar. O Evangelho não é uma teoria, é uma experiência. Não é uma lembrança distante de um Deus que agiu, mas a manifestação diária de um Deus que age. O mesmo Espírito que se moveu em Pentecostes é o mesmo que quer se mover agora na tua vida. Ele não é uma emoção passageira, é uma presença constante. E quando essa presença é real, o sobrenatural deixa de ser uma história e se torna uma realidade. Em João 4, Jesus encontrou uma mulher samaritana junto ao poço. Ela conhecia a lei, sabia o que os profetas haviam dito, mas sua alma estava seca. Até que Jesus disse: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Aquela mulher ouviu e creu, e no instante em que creu, algo mudou dentro dela. Ela se tornou testemunha de um milagre que não era apenas físico, mas espiritual. A água viva começou a jorrar de dentro dela, a mesma água que o Espírito Santo quer fazer fluir em você hoje. O Espírito não quer que você viva de lembranças, ele quer te dar experiências novas. Ele quer que você veja o impossível acontecer na tua casa, na tua saúde, nas tuas emoções. Quer que a tua fé saia da teoria e se torne testemunho. Ele quer que você diga: eu não apenas ouvi que Deus faz, eu vi o que Ele fez por mim. Marta e Maria haviam ouvido falar que Jesus curava, mas só conheceram o verdadeiro poder da ressurreição quando Lázaro voltou à vida. E o Espírito Santo quer te levar a esse mesmo lugar. O lugar onde a tua dor se transforma em prova viva do poder de Deus. O milagre não é só para o outro, é para você. A promessa não é para amanhã, é para hoje. E se o Espírito Santo habita em você,
O sobrenatural não é uma exceção, é a essência da tua vida com Deus. Muitos passam a vida toda na porta do templo, como o homem descrito em Atos 3. Ele pedia esmolas, enquanto Pedro e João entravam para adorar. Mas naquele dia, a presença de Deus o alcançou. Pedro olhou para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 3:6. E naquele instante, o que era impossível se tornou milagre. O homem levantou, entrou no templo saltando e louvando a Deus. A diferença entre o ontem e o hoje foi a presença. E essa mesma presença está diante de você agora. O Espírito Santo quer te levantar do chão da dúvida e te colocar de pé sobre a promessa. Ele quer te tirar do lugar da espera e te colocar no lugar do cumprimento. Ele quer transformar a tua oração em testemunho e a tua espera em vitória. Você não precisa mais ouvir que Deus age. Você vai ver Deus agindo. Vai ver o impossível se movendo diante da tua fé. Vai sentir a presença se tornando poder. Vai perceber que o que era distante agora é parte de quem você é. Porque quando o Espírito Santo habita em ti, o sobrenatural se torna o teu novo normal. Então abra o coração. Pare de olhar para os milagres dos outros e comece a esperar pelos teus. O mesmo Deus que abriu o mar, que curou o cego e que ressuscitou o morto, é o mesmo que habita em ti. E Ele quer provar que a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, não apenas nos livros, mas na tua própria vida. Hoje, o Espírito te convida a sair do ouvir falar e entrar no eu vivi, porque a fé que apenas ouve é frágil, mas a fé que experimenta é inabalável. E quando essa presença te tocar de verdade, tua vida nunca mais será a mesma. Há momentos em que a fé parece um fio prestes a se romper. O coração ora, mas não sente. As palavras saem, mas não alcançam o céu. O fogo que antes ardia dentro de você parece ter se apagado pelas tempestades da vida. Mas o Espírito Santo quer te dizer hoje: o fogo não morreu, ele apenas está escondido sob as cinzas, e eu vim reacendê-lo. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, inclusive o milagre de restaurar a fé perdida. Porque o mesmo Deus que soprou vida em Adão continua soprando vida sobre a tua alma cansada. Quando ele sopra, o que estava frio volta a queimar, o que estava morto volta a viver, e o que parecia esquecido volta a florescer. Em 2 Timóteo 1:6, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Por esta razão, torno a lembrar-te que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo sabia que até os mais fervorosos podem se cansar, até os mais firmes podem enfraquecer. Mas o Espírito Santo é o vento que reaviva a chama. Ele sopra sobre as brasas e traz de volta o fervor, o amor, a fé e a coragem. Talvez o mundo tenha tentado te esfriar, com decepções, perdas, lutas, injustiças. Talvez pessoas em quem você confiava te feriram. Mas hoje, o Espírito Santo entra nesses lugares e diz: Eu sou o Consolador. Eu sou quem te renova. Ele não vem apenas apagar as lágrimas. Ele vem acender nova esperança. Porque Deus não quer que você viva de fé emprestada. Ele quer reacender o fogo dentro de você. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Atos 2, eles não receberam apenas poder. Receberam paixão. O medo foi embora. A covardia se transformou em coragem e o silêncio virou testemunho. O que era fraco se tornou forte e o que era tímido se tornou ousado. Esse é o poder da presença. Ela não apenas consola, ela inflama. E esse mesmo fogo quer descer sobre você agora. A fé que o Espírito restaura não é a mesma de antes. É mais madura, mais profunda, mais firme. Ela nasce no vale, cresce no deserto e floresce nas lágrimas. Porque a fé verdadeira não se mede pela ausência de lutas, mas pela capacidade de continuar crendo no meio delas. O Espírito Santo quer reacender em ti o primeiro amor, aquele que fazia teu coração vibrar ao ouvir a palavra, aquele que te fazia orar com lágrimas e cantar, mesmo sem motivo.
Ele quer te lembrar do tempo em que tua alma ardia por estar na presença de Deus. E Ele te diz: volta. Ainda há fogo, ainda há promessa, ainda há propósito. Talvez o mundo tenha tentado roubar tua fé, mas o Espírito Santo está te devolvendo algo ainda mais forte. Uma fé inabalável. Ele está te curando de dentro para fora. Está removendo o cansaço espiritual, o medo, a frieza, e enchendo teu coração novamente com o fogo da presença. Porque onde o Espírito habita, não há espaço para desânimo. Há força, há luz, há renovo. Hoje, o Espírito Santo sopra sobre você e diz: levanta-te. Eu ainda tenho planos contigo. O fogo que eu acendo, o mundo não apaga. E à medida que você ouve, algo começa a se mover dentro de ti. É o Espírito reacendendo o que o tempo apagou. É a presença restaurando o que a dor tentou destruir. Não é o fim da tua fé. É o reinício de uma história mais profunda com Deus. O fogo que o Espírito reacende em ti hoje não será passageiro, será permanente. E o teu testemunho será: o mundo tentou me apagar, mas o Espírito Santo soprou sobre mim. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. E o maior milagre é ver o fogo da fé voltar a arder em corações que já estavam frios. Hoje, esse fogo está te alcançando, e nada poderá apagá-lo novamente. Toda caminhada espiritual tem um destino: o cumprimento da promessa. Deus não te chamou para viver de tentativas frustradas, mas para viver de promessas cumpridas. E o Espírito Santo é quem te conduz até lá. Ele é o guia no deserto, a voz nas encruzilhadas, o fogo que ilumina a noite e a nuvem que cobre durante o dia. É Ele quem te leva do ponto da espera ao ponto do milagre. E é nesse lugar que a presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre, porque o impossível é o terreno onde a promessa floresce. Desde o início, Deus sempre moveu seu povo pela presença. Quando tirou Israel do Egito, não lhes deu apenas direção, deu-lhes companhia. Êxodo 13:21 diz: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Essa presença era o sinal de que eles não estavam sozinhos, mesmo quando o caminho parecia incerto. O Espírito Santo continua sendo essa presença hoje, o mesmo Deus que guia, que sustenta, que cumpre o que promete. Talvez você esteja há muito tempo no deserto, esperando o cumprimento daquilo que Deus te falou. As promessas parecem distantes, os ventos contrários e o coração cansado. Mas o Espírito Santo te diz agora: eu não esqueci o que te prometi. Eu estou te levando até lá. Ele não te conduz por caminhos fáceis, mas por caminhos que te preparam. Porque o milagre não é apenas chegar, é estar pronto quando chegar. A presença de Deus não acelera o tempo, ela amadurece o coração. E quando o coração está maduro, o milagre chega no tempo exato. Abraão esperou 25 anos pela promessa, mas quando Isaque nasceu, ele entendeu. Cada dia de espera tinha propósito. O Espírito Santo trabalha na alma enquanto o céu prepara o cenário. Nada está atrasado, está sendo ajustado. Quando o Espírito Santo te conduz, até o deserto floresce. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É isso que ele está fazendo agora, abrindo caminhos onde só havia areia, derramando águas vivas onde só havia secura. O impossível está se tornando testemunho diante dos teus olhos. O Espírito Santo é o cumprimento das promessas de Jesus. Ele é o poder que realiza o que o Pai prometeu. E quando você anda com Ele, a vida deixa de ser coincidência e passa a ser providência. Nada é por acaso, cada detalhe tem propósito, cada passo tem direção. E mesmo quando parece que você está parado, o Espírito está te movendo. Hoje, Ele quer te levar ao lugar onde a promessa se cumpre, o lugar do milagre. Mas para chegar lá, é preciso confiar. Confiar quando o caminho é estreito, quando o tempo parece longo, quando os resultados não aparecem. Porque a promessa de Deus não se cumpre pela pressa.
mas pela presença. E quando o Espírito Santo te guia, nenhum desvio te faz perder o destino. O mesmo Espírito que abriu o mar diante de Moisés, que ressuscitou Jesus, que desceu em Pentecostes, está agora dentro de você. E Ele quer que você saiba: o que eu comecei, eu vou terminar. A promessa não morreu, o tempo não a cancelou, o inimigo não a destruiu. Ela está viva e o Espírito Santo está te levando até o seu cumprimento. Então, levanta a cabeça e volta a crer. Não importa quanto tempo passou, o que importa é quem está te conduzindo. A presença do Espírito Santo é a garantia de que você vai chegar. E quando chegar, você entenderá: o impossível não era o fim. Era o início do milagre que o céu estava escrevendo. A presença do Espírito Santo transforma o impossível em milagre. E agora é o teu tempo de viver o que Deus prometeu. O deserto vai florescer, a promessa vai se cumprir e a glória será toda do Senhor.